Muito bem, conferência então, vamos conferir a resolução do exercício 21 dessa lista de produto vetorial. Olha, você recebeu aqui informações de dois vetores. Você recebe a informação de que o módulo de um vetor U, módulo de um certo vetor U aqui, né, é 6. Recebe a informação de que o módulo de um certo vetor V é 4, tá? E que o ângulo entre 1 e V é de π/6, certo? Você tem essas informações aqui. Aí você é convidado a calcular a área do triângulo determinado por U e V. Então, a área desse triângulo determinado por esses dois vetores. A área do paralelogramo determinado por U e por menos V. Aí você considera V, considera menos V, né? Então você tem um paralelogramo aqui, né? A área determinada por U e por menos V. Menos V. Item B. No item C, a área do paralelogramo determinada por U mais V. Então, deixa eu pegar até uma outra cor aqui. Aí você vai fazer o U mais V, né? Então você vai ter um U mais V aqui. E por U menos V. U menos V. Então você pega o U menos V, você vai ter um outro vetor aqui, né? U menos V. Então você tem um outro paralelogramo aqui, que é a área desse outro paralelogramo. Então é metade da área do paralelogramo formado por U e V, né? Porque você está pedindo a área do triângulo, certo? E eu tenho condições de calcular a área do paralelogramo, usando o produto vetorial. Aí depois, a área do paralelogramo determinada por U e menos V, e depois a área do paralelogramo determinada pela soma U mais V e pela diferença U menos V, certo? Mas nós não temos as coordenadas de U, as coordenadas de V, nós não vamos nem pensar em ficar fazendo. Esses desenhos aqui são só para auxiliar o raciocínio, nosso raciocínio, né? Nós vamos usar o produto vetorial e as propriedades. Então vamos lá. Resolução do item A área do paralelogramo. Bom, então de qualquer maneira aqui, né, ficticiamente você tem um vetor U, tem um vetor V aqui, né, e com um ângulo θ aqui que é fornecido. Bom, então eu sei calcular a área desse paralelogramo aqui, né? A área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, a área do paralelogramo determinada pelos vetores é numericamente igual ao módulo do produto vetorial de U por V, certo? Nós temos aqui um vetor ortogonal a ambos, a U e a V, e o comprimento, o módulo desse produto vetorial é numericamente igual à área do paralelogramo. Agora, quanto é o módulo do produto vetorial? É o módulo de U, que é 6, que você sabe que esse módulo aqui é 6, sabe que esse módulo aqui é 4, né? Deixa eu limpar um pouquinho essa figura aqui, né? Então você sabe que o módulo aqui é 6, esse módulo é 4, né? E conhece o ângulo. Então, ó, o módulo do produto vetorial é 6 vezes 4 vezes seno de π/6, o seu antigo amigo 30 graus. Então, vai dar 4, 6, 24 vezes metade, meio. Então, é 12. 12 é a área do paralelogramo. Tá? Se você quer a área do triângulo, então é 12 dividido por 2. 12 dividido por 2. Então, a resposta do item A é 6 unidades de área, certo? 6 unidades de área. A resposta é a área do triângulo determinado pelos vetores, né? Dois lados consecutivos assim, do triângulo determinado pelos vetores U e V, tá bom? Eu calculo a área do paralelogramo usando essa propriedade geométrica. Módulo, módulo, seno do ângulo, né? Que é o módulo do produto escalar. Vamos para o item B. Deixa eu mudar a tela aqui. Item B. Então, a área do paralelogramo determinada por U e menos V. Então, de qualquer maneira, ó, né, um desenho genérico aqui, né? Você tem um vetor U aqui, né, de comprimento 6. Tem um vetor V aqui,
né? Tem um vetor V aqui de comprimento 4, mas o autor te pede a área do paralelogramo determinado por U e por menos V. E por menos V. Então, você tem que considerar o mesmo comprimento 4 aqui, tá? Mas com sentido oposto, certo? E agora você concebe que exista este paralelogramo aqui, ó, né? U e menos V, certo? E o autor te pede esta área aqui. Bom, você conhece esse ângulo θ aqui, π sobre 6. Quando você considerou o menos V, o ângulo entre U e menos V não é π sobre 6 mais, certo? É meia volta menos π sobre 6, então é π menos π sobre 6. É 5π sobre 6, certo? Aqui esse ângulo aqui, então é 5π sobre 6, né? Aqui é π sobre 6, certo? Porque eu peguei o oposto, né? É isso que eu estou observando aqui. Então, qual é a área deste paralelogramo aqui? Este comprimento é 6, este comprimento continuou sendo 4, né? E agora nós vamos então multiplicar, ó, módulo vezes seno desse outro ângulo, que é 5π sobre 6. Mas é que o seno é uma função ímpar, né? Então, o seno de π sobre 6 é meio e o seno de 5π sobre 6 também é meio. Então, né, ele não é negativo, ele também é meio. Então, a conta aqui fica 6 vezes 4 vezes meio, 24 dividido por 2, 12. Então, a área deste paralelogramo aqui é de 12 unidades de área. Tá? 12 unidades de área. Entre a área do paralelogramo determinada por U e por menos V. Vamos para o terceiro item, então. Terceiro item. A área do paralelogramo determinada por U mais V e U menos V. Então, se você né, tiver aqui um desenho genérico aqui, né, U, V, comprimento 6, comprimento 4, aí você vai fazer a adição, U mais V, né, então vou passar aqui em verde, né? Então, U mais V, você tem o U mais V, certo? E tem, se você trocar o sentido aqui do menos V, né? Menos V, U menos V. Esse é o menos V. Aí você vai ter um outro vetor aqui, ó, né? U menos V. Então, U menos V. Então você tem um outro paralelogramo aqui e o autor te pede que tem que ser a área desse outro paralelogramo aqui. É até difícil de desenhar, mas está percebendo que é um outro paralelogramo? Muito bem. Então, eu preciso, né? Como é que eu sei essa área do paralelogramo? Eu vou calcular o produto vetorial do U mais V com o U menos V e calcular o módulo dele. Esse módulo é numericamente igual à área desse paralelogramo. Módulo vezes seno do ângulo. Tá? Agora, quando eu fiz essa soma aqui, qual é o ângulo, né, entre o U e o U mais V? E depois, qual é o ângulo entre o U e o U menos V? Então, qual é o ângulo entre o U mais V e o menos V? Está difícil da gente perceber, não é? Bom, então nós vamos usar propriedades do produto vetorial. Vamos usar propriedades do produto vetorial. Veja, eu vou escrever aqui, ó, U mais V, vetor U menos V, né? Vetorial U menos V. Então, U vezes esse parênteses aqui, ó, U vezes o segundo parênteses, propriedades, né? E mais V vezes esse parênteses, ó, V vezes esse parênteses aqui, U menos V. Agora eu vou fazer propriedade de novo. U vetorial U menos U vetorial V, menos U vetorial V, V vetorial U, menos V vetorial V, ó, menos V vetorial V. Então, eu escrevi
x as distributividades. Isso eu posso fazer. Existem essas propriedades, eu posso fazer esse cálculo, né? Bom, agora veja. Produto vetorial de U por ele mesmo. Bom, então a colinearidade. Esse vetor é vetor nulo. Veja que aqui na última também expressão, aqui, ó, V produto escalar com V. Bom, também vetor nulo. Né? Ó, então indiquei aqui, ó, vetor nulo, vetor nulo. U vetorial V, sinal de menos, V vetorial com U. Certo? Existe a antissimetria, certo? A regra da mão direita, né? U vetorial V aponta para uma direção, V vetorial U aponta para a direção oposta. É antissimétrico, né? Então, isto é menos U vetorial V menos U vetorial V. Certo? Eu escolhi trocar o sinal do segundo membro aqui dessa distributividade. Então, menos U vetorial V menos U vetorial V. Então, menos duas vezes U vetorial V. Então, a área do paralelogramo, que é a área, né, que é numericamente igual ao módulo do produto vetorial de U mais V por U menos V, é o módulo de menos duas vezes o produto de U por V. Mas, espera aí. Então a coisa ficou reduzida, né? Cadê a borracha aqui? Então a coisa ficou reduzida a visão do ângulo entre o U e o V. Realmente, então, eu vou usar agora o ângulo entre o U e o V. Vou usar o ângulo θ, que é entre o U e o V, porque este cálculo do produto vetorial aqui é duas vezes, né? Aqui é negativo, mas está dentro do módulo. É duas vezes o módulo de U vetorial V. Então, é duas vezes 6 vezes 4, 6 vezes 4, vezes seno de π sobre 6, que é meio. Então, 12, né, aqui dentro da 12, 2 vezes 12, 24 unidades. Então, a área daquele paralelogramo verdinho que eu rabisquei ali é, na verdade, 24 unidades. Certo? Sem eu precisar ficar tentando determinar o módulo de U mais V ou o ângulo entre esses vetores U mais V e menos V, né? por regra de triângulo, paralelogramo, etc. e tal, sem fazer o desenho. O desenho só serviu para dar um, né, raciocinado. Eu usei as propriedades de antissimetria e de que produto vetorial de um vetor por ele mesmo é o vetor nulo. Certo? Então, revejam essa demonstração, esse cálculo então, do item C, que é o mais elaborado, né, desse exercício.